Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que me acompanha aqui na nossa live da carreira acadêmica. Nós estamos, como vocês sabem, produzindo um artigo científico e hoje nós vamos entrar, nós já produzimos o título, produzimos o resumo, produzimos as palavras-chave, produzimos a introdução e hoje eu vou mostrar para vocês o que vai num referencial teórico. É óbvio que no tempo que nós temos aqui, não é possível produzirmos o referencial teórico todo, porque o referencial teórico é um momento onde você dialoga permanentemente com as bibliografias, e aí por mais que eu me esforçasse aqui em gravar a produção do referencial teórico, ele leva horas. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para o referencial teórico que eu vou estar produzindo, eu vou mostrar para vocês qual que é a estrutura dele, e a partir da estrutura do referencial que eu vou estar construindo, depois eu mostro o resultado final, né? Porque uma parte vai ser eu que vou escrever, outra parte vai ser o Ivânio também. Então, eu vou mostrar para vocês como que vai ser a construção desse referencial, e a partir daí você vai ter uma noção exata da estrutura dele, de como que são as suas partes internas. Porque o que acontece? De modo geral, quando a gente vê um vídeo sobre como escrever um artigo científico, está lá dito assim, escrito nos livros, né? O referencial teórico é o momento em que você dialoga com as suas referências. Sim, não tenho dúvida alguma que é isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que a gente precisa de coisas mais específicas, porque se eu disser para você que você precisa dialogar com os dados, citar referências bibliográficas, e você precisa ir costurando isso para que a pessoa entenda qual que é a tua matriz teórica, o que você faz? Você não sabe o que fazer. Você acha bonito o discurso, você entende o que eu estou te dizendo, porque você é uma pessoa inteligente, mas você não consegue escrever o referencial. Por isso, vamos aqui mudar de tela, olhar para o referencial, e aí eu vou mostrar para você como que eu vou produzir cada uma dessas partes. Eu vou organizando ele e mostrando para vocês, tá? Olha aqui. Tá vendo? Nós estamos aqui produzindo no Drive, que o Ivan também depois vai escrever com a gente aqui. Lembra que vamos retomar o que a gente fez aqui, ó? Didática freiriana, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Esse é o nosso título, né? A autoria aqui no ladinho, né? Nós temos o resumo que nós fizemos juntos, as palavras-chave que nós definimos juntos, tá? Vem depois o Abstract Keywords em inglês, ainda não recebi o retorno da colega que vai fazer isso. O resumo e as palavras-chave em espanhol, já fizemos juntos também, né, esse movimento. Aí a pedagogia das primeiras palavras, que é a nossa introdução, nós já produzimos os 5 parágrafos, eu dei as dicas para vocês exato do que vai em cada um, né? Deixando claro que tudo que você cita tem que constar nas referências, então deixa isso marcado, não precisa fazer agora. Você não precisa se preocupar com as citações agora. Depois, lá no final, inclusive, nos próximos vídeos, eu vou ensinar vocês como produzir as referências dos artigos, para que você não tenha dúvida de quais são os itens que vem primeiro, o que vai em maiúsculo, se é vírgula, se é ponto e vírgula, se é ponto final, eu vou mostrar para vocês, tá? Nós estamos aqui, ó, no referencial teórico, que nós estamos chamando de pedagogia da reflexão. Já vamos deixando pronto aqui, ó, tá? Deixei um espaço aqui, né? E agora vem a pedagogia da reflexão, que seria o referencial teórico. E depois o Ivânio vai produzir a metodologia. Ele vai também escrever aqui na pedagogia da reflexão, porém a gente meio que separou o texto assim para que ele produzisse uma parte específica e eu produzisse outra. Como nós vimos aqui, ele ainda não produziu o referencial teórico. Conversamos hoje para ele. Vai lá, faz o texto, que a gente vai mostrar depois como é que produz uma metodologia. Mas vamos lá. O importante agora é nós concentrar as nossas reflexões aqui, o nosso diálogo de hoje, no referencial. Do nosso ponto de vista, olha o que eu tinha colocado aqui. Veja só, cada artigo ele tem uma característica própria. Embora, como vocês estão vendo, nós temos uma estrutura única. Veja que interessante a produção científica nesse sentido. Os artigos, eles precisam ter uma estrutura de artigo científico, de produção de ciência.
Mesmo na área da educação. Você pode pegar aquela estrutura mais dura, seca, que a gente critica às vezes tanto nas áreas das exatas. Você pega aquela estrutura, você traduz ela aqui para o teu trabalho, fazendo algum tipo de adaptação, mas não muda muito na estrutura, muda no conteúdo. Você está vendo? Ó, eu não chamei de referencial teórico, eu botei pedagogia da reflexão. O autor, o leitor vai entender quando chegar aqui que é o referencial teórico, tá? Eu vou até escrever isso no primeiro parágrafo. O que não pode é você botar o referencial teórico lá no final, porque você é um revolucionário, você está escrevendo texto do outro jeito. Não faça isso. Pelo menos por enquanto. Porque o referencial teórico ele precisa embasar a análise dos dados e os aspectos metodológicos têm que estar congruentes com o referencial teórico. Então, se você muda ele de lugar, ou se você não escreve isso achando que já está posto a partir do tema que você está fazendo, você vai incorrer num erro gravíssimo e a chance de aprovação do teu texto cai praticamente a zero, tá? E aí você vai mandar o texto, vai demorar para fazer a análise dele, o pessoal da revista, e aí você ainda vai receber uma resposta negativa. Então você tem que tomar cuidado, você deve manter aqui, né, desse ponto de vista, você deve manter aqui a estrutura básica. Introdução, referencial teórico, metodologia, depois dados, análise dos dados e considerações finais. Tá? E referências no final. É desse jeito que a gente produz. Tá? Então aqui nós temos a pedagogia da reflexão, que é o nosso referencial teórico, onde nós vamos escrever sobre 3 coisas principalmente. Então, nesse artigo, em específico, nesse artigo em específico, nós vamos produzir sobre 3 teorias. Tá? O Ivan e eu achamos que para escrever esse artigo, nós precisávamos retomar a nossa história de vida para demonstrar como que a gente produziu a didática freiriana, onde que a gente chegou na didática freiriana, demonstrando para o leitor, tanto o avaliador da revista quanto os leitores futuros, de que a didática freiriana não foi uma coisa que a gente sentou e a gente olhou assim, os livros de Paulo Freire estão aí, a gente precisa criar uma coisa nova. Então vamos chamar de didática freiriana. Não, foi resultado de uma produção de, olha, eu vou colocar aqui 2003, estamos em 2020, 17 anos, sendo que a gente produziu em 2018, 15 anos de estudo em Paulo Freire. Aí a gente consegue adensar a nossa produção científica e criar algo novo, algo que ainda não está posto na produção acadêmica sobre Paulo Freire, tá? Então a gente chamou isso de reinvenção. Deixa eu mudar de cor aqui para você ver. A gente chamou isso de reinvenção, porque o próprio Paulo Freire convida a isso. Não me sigam, me reinventem, ele diz dialogando num dos seus livros, né? E aí são 3 as bases que endossam isso que nós estamos dizendo. Mas que bases são essas? A gente estabeleceu, que base a gente vai escolher? Não, nós não escolhemos essas bases. Essas bases estão ligadas àquilo que nós chamamos aqui de história de vida, tá? A nossa história de vida. Nós entendemos, e nós cremos muito nisso, de que a didática freiriana ela é resultado da nossa história de vida. Foi uma criação que surgiu a partir do que a gente já estudou. Vocês veem como o referencial teórico vai se produzindo? Ele não é uma escolha simples de autores que vão ser citados. Ele significa uma junção, nesse caso aqui, uma junção de teorias, coisas que nós fomos lendo, e práticas, coisas que nós fomos fazendo todos os dias. E aqui tem 3 coisas importantes, tá? Por isso a gente chamou de 3 bases teóricas, que são bases, eu até vou escrever aqui, teórico, vou botar em maiúsculo para ficar igual, teórico, práticas, tá? São 3 bases teórico-práticas, porque não significam que são 3 teorias apenas, são 3 coisas também que a gente fazia, tá? A primeira delas, tá aqui, ó, eu vou marcar de outra cor para você ir localizando, a Pastoral da Juventude e os Oblatos, que foi a congregação que a gente participou e a Pastoral da Igreja Católica que a gente participou. E esses 2 momentos importantes da nossa vida tinham uma abordagem ligada à teologia da libertação.
tá? Ligada à teologia da libertação. Neste sentido, o início do nosso referencial teórico vai refletir, discutir, comentar e ter como base teórica a nossa prática na Pastoral da Juventude, a nossa vivência no Seminário dos Oblatos, tendo como teoria aquilo que a gente lia para fazer as coisas que a gente fazia nessa época da nossa vida. E aí nós temos Leonardo Boff, Frei Beto e o Gutierrez, que é o autor do livro Teologia da Libertação. E essa matriz teórica, né, e aqui não é só o Leonardo Boff, também é o Clodovis Boff, né, que produziu muito sobre Teologia da Libertação no Brasil, o Gutierrez no Peru, né, que é um dos criadores, ele ficou responsável, né, por escrever o livro, vamos dizer assim, que sintetizava as ideias dos teólogos latino-americanos dos anos 60, 70, 80. Então, essa primeira parte, vamos dizer assim, vamos botar aqui ponto 1 do nosso referencial teórico, vai falar de teologia da libertação. Entendeu? Por quê? Porque era a base teórico-prática do que a gente estava fazendo naquele momento. E isso está colocado nos tópicos da didática freiriana. Vou dar um exemplo para vocês. A pedagogia da acolhida, que é o primeiro momento da didática freiriana, está totalmente embasado na reflexão teórica da pastoral da acolhida, da relação entre irmãos da igreja, da dinâmica de que é preciso, sim, num primeiro momento, numa celebração, acolher as pessoas que estão ali. Tá? E aí a gente traduz isso como pedagogia da acolhida dentro da didática freiriana. Isto é totalmente embasado na teologia da libertação e não, obviamente, 100% embasado na pedagogia freiriana. É uma contribuição ou uma inter-relação entre a pedagogia da libertação, ou a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, e a teologia da libertação de Gutierrez e seus companheiros e amigos da época da produção do que a gente chamou na América Latina de teologia da libertação. Você entende agora que eu preciso fundamentar esses aspectos, demonstrando uma aproximação entre o método ver, julgar e agir da teologia da libertação com a teoria freiriana e a prática freiriana, para dizer, olha, esse aspecto aqui ele é importante para embasar essa prática que eu estou chamando de didática freiriana. É assim que a gente faz. Então você vai organizando a produção teórica para dar base para o que eu vou falar depois. Então quando a gente vai estar falando depois aqui, ó, vou mostrar para vocês, de estratégia pedagógica, de percurso educativo ou de caixa de ferramenta, com um resultado posterior à didática freiriana, eu vou ter como base primeira a teologia da libertação. Tá? Mas como a gente saiu desse movimento dos oblatos da Pastoral da Juventude e avançou para outros espaços, outras práticas e outras teorias começaram a ser incorporadas por nós e que verteram, eu vou dizer assim, quando a gente produziu a didática freiriana. E aqui tem uma coisa fundamental, né, que eu vou até marcar de azul aqui também, para seguir a mesma lógica de cima, que é a educação popular ou a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, eu poderia resumir assim. Por isso que o artigo em cima, ele dialoga com a pedagogia do oprimido, tá? Por um motivo que a gente vai mandar para um dossiê que dialoga com isso, e por outro, demonstrando que a didática freiriana é um reencontro com essa pedagogia, tá? E aí, então, nós temos aqui no nosso referencial teórico a educação popular como aspecto fundamental, né, da base que nós estamos produzindo. Como que isso vai aparecer? Tá? Nós migramos de um trabalho pastoral, evangélico, católico, né, a partir do evangelho católico, para um movimento de educação popular em centros de educação popular. Criamos uma organização não governamental, produzimos a base teórica educativa do cooperativismo habitacional autogestionário, sempre dialogando com a economia solidária. Tá? Nesse foi assim, um tempo, acho que uns 10 anos da nossa vida, produzindo sobre isso, escrevendo sobre isso, lendo sobre isso,
No cooperativismo autogestionário, especialmente o habitacional, nós produzimos um roteiro de encontros de grupo que começava pela acolhida. Tá? Então, a educação popular de base freiriana, obviamente, foi a segunda matriz que nos moldou. A gente era jovem, adolescente, jovem, participou de grupos de jovens. Depois avançamos para um segundo movimento de prática, vamos dizer assim, pedagógica, que foi dentro da educação popular, tendo como base de atuação o cooperativismo habitacional autogestionário, e a gente forçou bastante, aí foi uma contribuição que pode dizer assim, com toda a humildade, foi nossa contribuição, forçou para que não pudesse ter uma prática de educação popular desconectada de uma economia solidária. Ou, dizendo o inverso, nenhum projeto de economia solidária sem um processo de educação popular. Nós escrevemos isso, acho, umas 2 ou 3 vezes em alguns textos que escrevemos. E aí, as referências, deixa eu jogar para cima também aqui as referências, que vai ficando mais claro, depois a gente tira essa outra parte aqui de baixo que está mais confusa, né? E as referências para essa nossa prática, aí sim, aqui é fundamental, porque esses autores vão aparecer durante a produção, né? Nós vamos comentando isso e citando, deixando claro qual foi a referência, né? Aqui eu até posso colocar Clodovis, opa, tá minúsculo. Clodovis e Leonardo Boff, né? Frei Beto Gutierrez, entre outros que vão aparecendo aqui, né? E aqui na educação popular nós temos, obviamente, Paulo Freire, nossa grande referência, com o qual nós vamos dialogar aqui na Pedagogia do Oprimido. É sobre isso que é o dossiê que nós vamos participar, né? Nós temos o professor Carlos Rodrigues Brandão, uma grande referência nossa também, especialmente o conhecemos pessoalmente já e admiramos muito o trabalho dele. O professor Moacir Gadotti, especialmente na obra dele que aproxima a educação popular e economia solidária. Eu acho que o livro chama Economia Solidária como Educação Popular, ou Educação Popular como Ato Pedagógico, Economia Solidária como Ato Pedagógico, acho que é o nome do livrinho dele. Eu não tenho aqui, não tenho, é o Ibânio que tem. Ele com certeza vai fazer a contribuição, tá? O professor Danilo Streck, que é um educador que nós admiramos muito e lemos sempre o que ele produz, e tem produzido e orientado teses e dissertações dentro da temática da educação popular e da pedagogia latino-americana. E, por fim, outro gigante, que é o Paul Singer, que podemos dizer assim que foi, no Brasil, o grande teórico da economia solidária, né? Prático também, mas aqui em forma de elogio mesmo, né? O grande teórico da economia solidária. Não que ele separasse as duas coisas, de maneira alguma. Foi secretário de Economia Solidária a nível nacional e ele produziu muito sobre isso e ele dialoga com Freire permanentemente. E essa aproximação de Paul Singer com Paulo Freire, que é um dos temas, né, aí do que o Ibânio vem estudando, é sem dúvida nenhuma uma contribuição que a gente vai dar bem importante, que pouca gente fez, ou talvez ninguém fez efetivamente, e aqui nós vamos ter como centralidade dessa segunda parte do referencial teórico. E nós vamos encerrar, né, com o tema da filosofia, porque não só porque eu sou formado em filosofia, pelo contrário, né, nós vamos encerrar com a filosofia latino-americana, de Freire, de Dussel especialmente, né, porque nós acreditamos que essa teoria do Henrique Dussel, ela embasa a nossa prática de forma mais profunda. Aqui, o aspecto filosófico está colocado no sentido de aprofundar e adensar o referencial teórico, visto que não há uma prática social consistente sem uma teoria consistente por trás dela, né? E do ponto de vista latino-americano, são essas três, vamos chamar aqui, ó, libertadora, só para dar sequência aqui, ó, filosofia da libertação. Vejam aqui, ó, entendam isso aqui, ó. É a teologia da libertação, a educação libertadora e a filosofia da libertação, especialmente de Dussel, né? O Dussel é o grande teórico da filosofia latino-americana. Tem outros, é óbvio que tem, nós vamos citá-los aqui, com certeza absoluta, mas a concepção, a elaboração teórica, a escrita de livros, de teses sobre isso, foi feita por Dussel. Argentino,
teve que se exilar na Europa por conta da ditadura militar na Argentina, volta para a América Latina e está até hoje trabalhando no México, né? Produzindo ainda filosofia, né? Embora da idade avançada, mas com uma lucidez fantástica. E não tem como nós adensarmos a nossa reflexão teórica aqui sem passar por Dussel. E por Freire, porque a teoria pedagógica de Paulo Freire é uma epistemologia da educação ou uma filosofia da educação. E a Pedagogia do Oprimido é a obra máxima reconhecida. E Dussel vai dizer que a teoria filosófica da libertação e a teologia da libertação devem mais a Freire que Freire deve a eles no sentido da sua produção teórica. Então vejam que interessante pensar assim e escrever sobre isso, tendo Paulo Freire como um dos filósofos da educação latino-americana. E isso aqui não é algo que se faz em 30 minutos. Por isso que é impossível eu produzir isso com vocês aqui. Mas o que eu queria é que vocês compreendessem esses 3 movimentos que vão compor o nosso referencial teórico, para que depois, quando eu tiver produzido ele, eu vou mostrar para vocês, vocês vão estar entendendo o que foi produzido aqui. E quando você for produzir o teu artigo científico, você também vai produzir com base em 2 ou 3 aspectos fundamentais. Eu diria para vocês o seguinte: quando a gente escreve algo como está aqui, ó, vou botar numa cor melhor para você ver. Quando você escreve algo como está aqui, você já tem 70%, 80% do caminho andado. Por quê? Vejam bem, se eu escrever 2 páginas de cada um desses aspectos, eu tenho um referencial teórico de 6 páginas. É suficiente para enviar para o artigo, para colocar no artigo. Eu não preciso produzir 10 páginas sobre a teologia da libertação, 10 sobre educação libertadora, 10 sobre filosofia da libertação. O que eu vou fazer aqui? Em 2 páginas cada uma, cada tópico, em 2 páginas eu vou trazer os princípios. Tá? Quais são os princípios da teologia da libertação? Quais são os... aqui. Quais são os princípios da educação libertadora? E quais são os princípios da filosofia da libertação? Elencando 3 ou 4 princípios de cada um, eu consigo mostrar como que esses princípios estão ligados a uma prática didática chamada de freiriana. Simples assim. É sobre isso que eu vou escrever aqui. Então eu não preciso me alongar muito. Eu não preciso escrever muito. O meu artigo não vai ter 30 páginas, ele vai ter 15. Tá? Então esse é o movimento. Movimento similar ao que o Ivani vai fazer aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês do aspecto metodológico. Tá? Ó, vai ter 3 maneiras de utilizar a didática freiriana. São movimentos sintéticos que a gente vai fazendo. Do ponto de vista da escrita dialética, sempre em 3 blocos, onde eles vão se sintetizando. E aqui a gente vai sintetizar isso aqui. Teologia da libertação, filosofia da libertação com educação libertadora. O resultado dessa reflexão vai ser uma teoria pedagógica que vai dar conta, vamos dizer assim, da didática freiriana. Eu, inclusive, incluiria aqui esse aspecto, incluiria aqui esse outro, já apagando esse aqui. Ó, a síntese entre a teologia e a filosofia vai dar uma educação libertadora freiriana. E vai ser lindo. E é assim que a gente vai fundamentar o nosso referencial teórico. Sem muita enrolação. É sempre de forma direta. Tá? Fazer um parágrafo aqui introduzindo, dizendo que o que vem para frente agora é o referencial teórico. E depois pontuando. Uma coisa que fica bonita nos artigos é a gente fazer esse movimento aqui. Aqui é o item número 1. Eu posso colocar aqui item número 2, se você quiser numerar. E, portanto, aqui, então, vai ser 2.1, 2. Deixa eu apagar aqui. 2.1, 2.2 e o 2.3. Aí o nosso leitor não vai se perder na leitura. Por se tratar do item 2, então 2.1 está implícito no referencial teórico. Tá?
Simples assim, fácil de fazer, e aí vai ficando mais fácil para você escrever o teu artigo. E vai amplificando as chances de você aprovar, porque o texto tem uma estrutura razoável, plausível. Quando eu leio, eu entendo o que tem na sequência, eu sei o que está vindo em frente, eu vou comunicando o meu leitor disso. E aí, no final, ele lê, ele vai estar fazendo a avaliação e ele vai dizer, olha, realmente, eu não tenho o que dizer sobre esse texto. Ele tem as partes muito bem estruturadas, ele está bem preenchido cada uma dessas partes, porque o que eu estou mostrando para vocês agora é um esqueleto. Se eu preencher bem esse esqueleto, a possibilidade da aprovação aumenta e muito, tá bom? Muito bem. Voltando aqui, gente, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou produzir esse material por uma semana. No nosso próximo encontro eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou pronto, ou praticamente pronto, porque de modo geral a gente vai mexendo no artigo até a última versão, né, o último momento de enviar ele para uma revista. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu construí as partes internas daquilo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E não esqueça, uma dica importante, todo artigo implica num referencial teórico consistente. Então você não pode simplesmente, eu vou citar Paulo Freire então, porque daí as pessoas vão gostar e a partir daí eu vou ter mais chance de aprovação. Não adianta vir com chavões, com slogan dos autores, tá? Pelo contrário, tome muito cuidado com isso. Você não pode citar por citar. Você tem que citar demonstrando que aquela citação escolhida a dedo do autor, de um livro de 200 páginas, um parágrafo, vai fazer com que o leitor não tenha dúvida de que aquele texto que você copiou vai fundamentar a análise dos dados. Porque o referencial teórico, para além de demonstrar a afiliação teórica do autor do artigo, ele serve de base para análise de dados. Eu não posso trazer Paulo Freire, Gadotti, Brandão no referencial teórico e depois fazer uma análise de dados e simplesmente esquecer esses autores dizendo eu acho que tem que ser por aqui, eu acho que isso aqui é melhor, eu acho que deveria ser feito diferente, eu acho que a minha ideia é muito boa. Você vai estar afundando a possibilidade de aprovação do teu artigo. Por isso, lembre-se, só é necessário e é fundamental produzir um referencial teórico para servir de base para análise de dados. E ser congruente. Por que eu estou repetindo muito essa palavra? Porque a gente cansa de ler artigos nos processos de avaliação que são incongruentes. Ele tem uma matriz teórica construtivista lá no referencial teórico, sendo que lá na análise de dados os autores são pós-estruturalistas. Ou eu tenho uma matriz teórica extremamente analítica, e aí na referencial teórica ele quer fazer uma dinâmica dialética, por exemplo. E aí não fecha. E aí a gente sente isso na escrita, e isso demonstra, obviamente, coisa que você tem que superar aqui com esses meus ensinamentos, é a falta de preparo e de experiência do autor. Tá? E também não pode ser um texto só de referencial teórico. Eu já vi muito isso, preste atenção nessa dica. Um texto onde está bem sinalizado a temática na sua introdução e depois é pesquisa bibliográfica em cima de pesquisa bibliográfica e não sai do chão e fica citando autores e depois divide isso em 3 partes, coloca considerações finais e coloca referências. Esse tipo de artigo, que são falsas revisões teóricas, também bate na revista e volta. Porque ninguém quer ler aquilo que já está escrito. As pessoas, ao lerem um artigo científico para avaliar, para dizer se ele deve ou não ser publicado numa revista acadêmica, eles querem novidades. Querem textos originais. Querem textos que não foram escritos ainda. Ou abordagens temáticas que ainda não foram construídas. E é essa a tua tarefa fundamental como autor, como autora, tá? É pegar todo esse material que você tem, tudo aquilo que você estudou e produzir conhecimento. Não reproduzir o que já está escrito.
é produzir novos conhecimentos, tá? Esse é o nosso desafio como cientistas da educação, como pesquisadores que nós somos, tá? E nós não podemos descuidar disso, porque senão as áreas que não são das ciências humanas, da ciência da educação, vão continuar olhando para nós, dizendo que nós produzimos ciências de segunda categoria, de terceira categoria, de quinta categoria. E nós pagamos esse preço, muitas vezes, porque não tomamos o cuidado necessário, aquilo que Paulo Freire chamou de rigorosidade científica, que é produzir sim sobre educação, mas de forma rigorosa e qualificada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado disso. No próximo encontro eu vou mostrar para vocês como é que foi a produção desse material, e aí eu tenho certeza absoluta que vocês vão entender melhor ainda. Então, no próximo encontro eu vou mostrar a produção do que eu fiz, e na sequência eu mostro como que foi, se nós tivermos tempo para isso, eu mostro como que foi ou como que vai ser a produção da metodologia do trabalho, para depois a gente concluir esse trabalho com, digamos assim, as considerações indicativas, que são um aspecto fundamental desse nosso artigo, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.